Olá pessoal, então conforme combinado, estou mandando esse vídeo para vocês com o passo a passo para o cálculo daquele exercício que nós iniciamos antes de termos parado nossas aulas presenciais, referente àquele eixo com 2 apoios e 2 polias, tá bom? Esse é o material suficiente para vocês responderem aquela prova, aquela atividade online, valendo como a nossa P1. Para a semana que vem, então, hoje à noite estarei disponível para atendê-los até umas 8 e pouco. E a semana que vem a gente continua nesse eixo aqui, ensinando vocês a fazer o escalonamento do eixo. Espero que atenda vocês. Muito obrigado e vamos nos vendo aí. Um abraço. Então, pessoal, conforme a gente tinha parado lá nas nossas últimas aulas presenciais, nós tínhamos identificado lá naquele exemplo, que é o exercício que a gente estava desenvolvendo em sala, onde nós tínhamos aí um eixo com 2 polias, né, e 2 pontos de apoio, o ponto A e o ponto B, né, que são apoios mancais, e nós temos 2 polias, uma com lado frouxo e lado tenso, identificada como C, com uma força de 550 newtons e outra de 400, e na outra polia, lado frouxo e lado tenso, uma polia de 75 milímetros de raio, 150 de diâmetro, uma força de 300 e outra força de 200. Essas forças, uma em relação à outra, atuam num plano ortogonal, né? O que simplifica um pouco os nossos cálculos, já que não precisamos fazer nenhuma componente, nenhuma decomposição de forças. Ok? Muito bem. Então, identificado o sistema de eixos aí x, y, z, já que nós temos a força atuando em 2 planos distintos, nós vamos proceder ao cálculo das reações. Então, o primeiro passo, como eu havia dito para vocês, identificar as forças. As forças vão mostrar o quê? Que nós temos aqui uma somatória de 950 newtons no plano ZY, e 500 newtons no plano XY, tá certo? Então, primeiro passo, identificação das forças. Então, estamos vendo aqui, como primeiro passo, a identificação dos esforços, conforme eu mostrei para vocês. A e B para nós representam os 2 pontos de apoio mancais, e aqui nós temos no ponto C uma força de 950 newtons, e lá no ponto que nós vamos chamar de D, uma força de 500 newtons. Tá certo? Então a força de 500 newtons está no plano XY, e a força de 950 está no plano ZY. Ok? Muito bem. Então, segundo passo, identificarmos as reações de apoio, tanto no ponto A quanto no ponto B, já que são mancais, são apoios para o nosso eixo. Correto? Muito bem. Já que são 2 planos distintos, nós vamos montar 2 análises das reações de apoio. Tá certo? Vamos primeiramente falar do plano ZY, né? Então aqui, ó, ZY, em que nós temos uma força de 950, né? Está apontando para baixo, negativo, no ponto C. Desculpe aqui inverter. No ponto C, uma força de 950 newtons. Como essas distâncias são iguais entre AC e CB, de 250 milímetros, conforme identificado no exercício, não é? As reações, que nós vamos chamar de AZ, porque está na direção Z, e BZ, elas serão iguais, tá certo? Né? Mas, se preferirem fazer por o caminho mais tradicional, somatória das forças na direção Z é igual a 0. AZ menos 950
mais BZ é igual a 0. Seria uma equação 1. Aí, como nós temos uma equação, duas incógnitas, apelamos para a equação de momentos, né? Então, anti-horário positivo, como de costume, nós temos aqui somatória dos momentos no ponto A é igual a 0. Nós temos no ponto A um momento negativo e no ponto B um momento positivo e no ponto B um momento negativo, tá certo? Distância 0,25, 0,25. Então, somatória dos momentos no ponto A. Nós temos aqui 950 no sentido horário, negativo. Então, nós temos menos 950 vezes 0,25 mais BZ vezes 0,5 é igual a 0. Né? Donde nós temos que BZ é igual a 950 vezes 0,25 dividido por 0,5. Então, BZ, 450 newtons. Desculpe, 475 newtons. Em 1, jogamos em 1, essa aqui é a segunda equação. Nós temos que o AZ é igual a 950 menos BZ. Então, AZ é igual a 475 newtons também. Ok? Muito bem. Vamos fazer agora todas essas imagens aqui. Eu vou mandar para vocês também lá no nosso WhatsApp. Ok? Beleza? Vou numerar aqui. Seguindo o mesmo procedimento, então, nós pegamos no outro plano, que é o nosso plano XY, e no plano XY nós temos lá de novo os pontos A, C, B, D. A, C, B, D, onde nós temos a força atuante no ponto D de 500 newtons. De 500 newtons. Certo? Né? E aí nós vamos ter aqui uma reação na direção X, que chamaremos de AX, e uma reação em B, que é outro ponto de apoio, BX. Fazendo aquela mesma análise, somatória das forças na direção X igual a 0 e momento em algum ponto, que pode ser ponto A, por exemplo, nós vamos chegar aqui, a reação AX é de 150 newtons e a reação BX é de 650 newtons. Ok? Tá bom? Então aqui complementa, né, o que a gente está falando aqui. Tá certo? O mesmo caminho que vocês adotaram. Tá bem? Ótimo. A partir daí, então, né, esse segundo passo, que assim foi determinado como cálculo das reações. Segundo passo como cálculo das reações. Vamos agora achar, então, o diagrama dos momentos. Então, terceiro passo, diagrama dos momentos fletores. Não estamos falando ainda de momento torsor. Então, nós tínhamos lá, no plano ZY, que nós vamos gerar plano ZY, que vai gerar momentos em X. Né? Nós tínhamos uma força 475, depois uma força de 950 e uma força de 400, uma reação de 475. A, C, B, D. Então, esse aqui, na verdade, é o diagrama de força cortante, que vai gerar para nós aqui um diagrama de momento fletor,
momento passando pelo, força passando pelo mancal não gera momento, ou área sobre a curva, né? Ou o produto, como acharem melhor. Então aqui nós temos um momento crescente e um momento decrescente, da ordem de quanto? 118,75 Newton metro. Tá certo? Crescente e decrescente, depois do mancal não tem momento no plano X, lembrando isso, no plano X, ok? Tá? Aqui identificado, tá certo? Isso aqui é a força cortante, cálculo do momento, tá? 450 vezes 0,25 resulta em 118,75, ou a área sobre a curva, né, de 475, comprimento 250 milímetros, tá certo? E o momento no plano relativo ao plano XY, que será um momento em Z, nós temos aqui a força de 150 em A, lá no ponto B 650 e no ponto D 500. Isso aqui é a força cortante, que nós trazemos para o nosso gráfico e calculamos então, né, o nosso momento, tá certo? Nós temos aí o primeiro momento 150 vezes 0,5, que é a distância aqui, ou pela área, como preferirem, que vai dar um momento de 75 Newton metro e volta a zero, tá certo? Então, com isso aqui nós temos os dois diagramas de momento fletor e precisamos identificar em qual ponto A, B, C ou D está o maior momento fletor, ok? Então aqui está o cálculo, né, do momento do plano XY, momento em Z, tá certo? E aí, continuando, né? Neste ponto B, no plano XY, quando falamos em MZ, nós temos um momento, um valor de momento aqui, ó, 37,5, porque as distâncias são iguais, você faz por semelhança de triângulo, Então, o que eu sugiro? Que vocês calculem o momento resultante, que é a raiz quadrada, já que é vetorial, de mx quadrado mais mz quadrado, né, em cada ponto, para o ponto A, B, C e D. Ou seja, no ponto A, mx é 0 e mz é 0. No ponto B, mx é 0 e mz é 75. No ponto C, mx é 118,75 e mz 37,5. E no ponto D, tanto mx quanto mz são 0, né? Para que isso então? Para identificarmos o maior. O maior está em C, né? Que é a raiz quadrada de 118,75, que é o momento em x, né, mais 37,5, que é o momento em Z. Então, o maior momento fletor se dá no ponto C e vale 124,5 Newton metro. Ok? Beleza? 124,5 Newton metro. Ok? Continuando então o terceiro passo, nós vamos identificar o momento torsor da mesma forma. AC BD, nós temos a diferença de forças vezes o raio da polia, vai dar o quê? Vamos pegar aqui nosso exercício. Nós temos aqui 150 newtons para um raio de 0,05. Então dá 7,5 newton metro. E aqui 100 newtons vezes 0,075, 7,5 newton metro. Então nós temos um
torque num sentido e um torque em sentido contrário. Como nós falamos, né? O torque é transmitido e ele não pode acumular esse torque, já que esse é o valor para equilibrar o eixo, não vai ter um acúmulo de torque. Então nós podemos chamar o nosso diagrama da seguinte forma: 0, 7,5 se mantém constante. Então nós temos no ponto C um torque de 7,5, né? E no ponto B também um torque de 7,5. Com isso concluímos o terceiro passo, tá certo? Conforme a gente orientou lá, né? Fizemos agora o diagrama do momento fletor e do momento torsor. Muito bem. Na equação do cálculo do eixo, nós temos então que vamos utilizar a tensão admissível do material, que foi dada, por exemplo, de 50 megapascal, e uma constante que tem a ver com a geometria do eixo, que é redonda, 2 por π raio ao cubo. Esse C é o nosso raio. E o que vai variar? O que vai variar é quando nós tivermos o maior valor deste vetor, que é a soma vetorial do momento fletor mais o momento torsor, tá certo? Então, da mesma forma, agora no quarto passo, vamos encontrar o maior resultante momento torsor mais momento fletor, que aí nós vamos achar no ponto A, no ponto B, no ponto C e no ponto D. Pode não coincidir de ser no ponto C, que deu o maior momento fletor, né? Poderá ser noutro ponto. Então, nós vamos lá, identificando lá no ponto C, coincidentemente, tem um momento fletor. Já que no ponto C está o momento torsor, já que no ponto C também tem o maior momento fletor, essa nossa resultante será o 124,5 já calculado do momento fletor, mais o 7,5 do momento torsor. Certo? Feito isso, já temos todos os valores nas nossas mãos, e aí, utilizando a fórmula enviada para o cálculo do eixo, onde o raio é 2 dividido por π, tensão admissível do material, vezes a raiz quadrada do momento fletor mais torsor aos quadrados, elevado a 1/3, né? Porque o raio aqui está ao cubo, tá? Então, elevado a 1/3 ou raiz cúbica, como ficar mais fácil na sua calculadora. Então, agora ficou fácil. Tendo esse valor, né? Nós fazemos que o nosso raio do eixo, que depois multiplicado por 2 vai dar o diâmetro do eixo, vai ser 2 dividido por π. Tensão admissível do material foi indicado como 50 mega, olha lá, mega, 10 a sexta, Newton por metro quadrado, ou Pascal, que é a mesma coisa, vezes a raiz de 124,5 ao quadrado, mais 7,5 ao quadrado, tudo elevado a 1/3. Achou o raio, vocês encontram o diâmetro, que é isso que vocês vão fazer com a nossa P1. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Vou postar todas essas imagens. Ficou meio rabiscada, mas acho que vai ficar legal para vocês aí. E aí, tranquilamente, agora vocês conseguem calcular praticamente qualquer eixo que aparecer na vida de vocês. Obrigado, pessoal, e espero que aproveitem desse vídeo. Um abraço.